Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao canal Pobre Política. O nosso tema de hoje é um tema muito sensível e muito importante, importantíssimo para o nosso país, que é a fome. Eu acho que é o seguinte, depois de um tempo, querendo ou não, querendo a gente ou não, nosso presidente Bolsonaro, ele deixou de falar sobre esse tema, deixou de discutir. Ele botou outros assuntos em pauta e deixou de discutir a fome. Que o Lula, que o PT da era antiga, eles se perguntavam, eles refletiam muito sobre esse assunto. Que eu creio que é um dos principais, que é os pilares que o Brasil precisa discutir e pensar. Principalmente o presidente, os governadores também. Eles precisam pensar na fome que a população passa. A fome é grande no país. E eu lembro que quando era o presidente Lula, ele colocava esse assunto muito em pauta. Dizia que não ia deixar a população passar fome. Dizia que ia dar comida para a população, que ninguém mais ia ter fome. Ele ia tirar a miséria do nosso país. Eu achava isso tão bonito. Eu sei que é difícil um presidente chegar e dar um fim, né? Dar um ponto final nisso. Mas botar em pauta, lutar por isso a cada dia, a cada momento, falar e ficar falando, isso é importante. E no governo agora do Bolsonaro foi completamente diferente. São outras pautas, outros assuntos. Eu não vejo ele falar sobre a fome, sobre a educação no nosso país, as escolas públicas, o dinheiro que o povo precisa. Eu acho que ele pensa que dá esse auxílio, que tem um Bolsa Família e acha que tá tudo resolvido. Pelo contrário, nada tá resolvido. O povo tá numa situação complicada. Chega no momento agora desse, que a inflação, que ele não fala sobre isso também. O preço dos alimentos estourou, altíssimo. Como é que o pessoal vai ter condições, meu Deus, de comer, de se alimentar? Então eu acho que é um assunto que precisa ser colocado em pauta. E nós, o povo, nós precisamos ir para as ruas, pedir isso, falar, nos expressar, que é a única maneira dele escutar. Tanto ele quanto alguns governadores, prefeitos. Gente, o Brasil, nosso país, a fome tá grande. Tem muita gente passando fome. Isso tem que ser discutido. Isso tem que ser discutido por quem administra o nosso país. Administra o nosso estado, o meu estado, o seu estado, a nossa cidade. Tá complicado. E uma coisa que eu acho triste, eu acho chocante, eu não sei nem o que falar, mas é uma coisa que eu acho ruim. Ruim. Na verdade é ruim. É um desgoverno. É falta de ele colocar em prática, em pauta esse assunto. É a fome. É complicado, gente. Não é fácil. Pra você, pra mim, na verdade eu sinto isso. Eu não passo fome. Eu tenho uma comida na mesa. Então, tá ok. Mas vamos pensar no próximo. Vamos ter essa empatia. Não é justo. Não é. Por isso que eu sempre trago à tona aqui, tem alguns vídeos aí que você pode ver, eu falando sobre o socialismo. Porque, gente, o socialismo é a igualdade, é maior igualdade. Que na teoria é de um jeito, mas para colocar em prática não vai ser como a teoria. Mas é mais igualdade, é ter maior igualdade, mais oportunidade para o povo. Não pode ver um mundo desse, o povo passando fome, muita gente dormindo na rua, uma desigualdade muito grande. Então, presidente Bolsonaro, ou a todos que me escutem, qualquer político ou qualquer um que assista e puder passar para ele, veja essa questão da fome, coloque isso em pauta, tenha isso como prioridade para o nosso país. É muito importante. Veja isso. Reveja que no governo Lula, principalmente o Lula, não tanto a Dilma. A Dilma também, porque ela pegou muito do Lula. Mas ele falava muito nisso, ele colocava muito em pauta. Ele colocava como um assunto, como uma prioridade do governo, que era tirar a fome do povo, acabar com a miséria. É isso que nós precisamos. Tudo bem, eu entendo que alguns políticos,
prezem pelo crescimento econômico, pelo desenvolvimento do país, da cidade. Ok, concordo também, sendo que nossa prioridade é outra. Nós não temos como fazer isso sem pensar primeiro no de baixo, no primeiro step, no primeiro passo, que é esse. Depois nós vamos pensar, temos outras prioridades, vamos ter depois outras prioridades, mas não agora, no momento desse que o país vive, e agora que os alimentos estão desse jeito, essa inflação altíssima, tudo muito caro, aí é indiscutível. Então eu peço, e a nós, o povo, vamos nos unir, gente. Vamos nos unir, fazer um apelo. Eles precisam nos escutar. Eles precisam. Eu tento, pode ter certeza que eu tento e vou tentar, vou lutar por isso. Porque não pode. Isso não pode ficar desse jeito. O governo tem que entender quais são as prioridades do país. Tem que entender. Tudo bem que tudo é importante, como eu disse, o crescimento econômico é importantíssimo. Eu queria falar sobre isso. Eu queria que essa fosse nossa prioridade, mas não é. Nossa prioridade é o povo, que não tem oportunidade de nada, a desigualdade grande, que não tem o que comer na mesa, que luta dia após dia para ter a sua próxima refeição. Isso não tá justo, isso não é só justo, como nós, o povo, e o governo, principalmente o governo, ele tem que priorizar isso. Ele tem que dar essa resposta pro povo. Porque o governo, os políticos, nada mais, nada menos é do que eles estão administrando por voto popular o país, a cidade ou o estado. Então eles nos devem isso. Você, político, deve isso ao povo, deve isso a nós. Então, peço encarecidamente, principalmente ao Bolsonaro, coloque isso como prioridade. É a fome. A fome é prioridade, a miséria é prioridade. Depois passe para assuntos econômicos e etc. Mas a fome, a miséria, e vem também educação, saúde. Saúde e educação. Mas que você parar para pensar, fome tá ligada a isso. Você ter fome, você não tem coragem de nada, você não tem saúde, você não tem força, você não tem nada. Você não consegue nem trabalhar, se quiser falar sobre isso. Nem trabalhar você consegue. Você não consegue ter ânimo. Então pense nisso, veja, reveja suas ideias e coloque isso como prioridade. É um apelo que o povo faz. Que nós da esquerda também, que essa é uma verdade, nós lhe pedimos, eu aqui representando, lhe peço isso, por favor, sem questões, não vamos brigar nem discutir. Tem assuntos que nós não podemos brigar, nós não podemos discutir, debater, tem que colocar em pauta. Se o senhor que está aí no comando, você precisa fazer isso. E peço não só a você, mas como os governadores dos estados de todo o país, das cidades, os prefeitos, todas as cidades, vamos priorizar a fome, vamos priorizar a miséria. Nós precisamos tirar isso do país, essa é a nossa prioridade. Tirando isso e levando o povo para ter uma boa educação. Tem um vídeo falando sobre as escolas públicas, que isso não pode, mas isso é em outro vídeo. Vamos prezar agora nesse vídeo aqui pela a fome. A fome é muito grande. E dessa maneira agora que está agora, com esse preço altíssimo, ninguém consegue mais sobreviver. Essa é a verdade. Mas reflita, espero que eu tenha passado bem a mensagem, espero que tenham entendido. Meu povo, entendam, reflita, divulguem o vídeo, quanto mais gente melhor assistir e pensar um pouco. Um vídeo para você refletir sobre isso e ter nossa voz. Nós precisamos ajudar. Quem não precisa, quem tem sua comida em casa, vamos ajudar.
De quem não tem, vamos lutar mais ainda. Mas conte comigo. Eu tô com você nessa luta. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de todos. E a gente se encontra no próximo vídeo.